Bom dia, galerinha. Bom dia, segundos anos. Vamos lá para mais uma semana do nosso PET 1. Agora, hoje, terça-feira, vamos para a semana 3. O tema dessa semana, galerinha, fontes de energia. Então, a gente vai estar vendo aí algumas questões muito importantes que normalmente, inclusive, caem muito aí nas provas do Enem. Recapitulando, olha só o que traz para nós aqui. A busca por fontes alternativas de energias não poluentes ou renováveis tem avançado no mundo, seja para diminuir a dependência do petróleo, seja para diminuir os níveis de poluição. O fato é que a busca por diferentes fontes de energia já é uma realidade no mundo. A geração, a transmissão e a distribuição de energia é um processo de fundamental importância para a sociedade e desenvolvimento econômico. Faz-se a necessária em nossas casas, ruas, meios de transportes, atividades econômicas, etc. Então, de acordo com o nosso tema e com o recapitulando, nós precisamos entender que quando nós falamos de fontes de energia, essas fontes de energias elas estão ligadas diretamente à nossa vida. Agora, nesse exato momento, por exemplo, você pode estar assistindo essa aula no seu computador, no seu quarto, e você pode estar utilizando o quê? A iluminação da sua casa, a luz da sua casa. Então, essa luz, ela é uma fonte de energia, e essa energia que chegou até a sua casa, ela foi derivada, ela veio de alguma forma. Pode ter vindo através da força, energia gerada através da força da água. Algumas localidades do mundo pode ter vindo através da energia gerada através da queima do carvão mineral, né? Pode ser uma energia vinda através da queima do urânio, no caso seria a energia nuclear. E essa energia, ela é muito importante também, principalmente para as indústrias, né? Inclusive, o desenvolvimento de tecnologia dentro dessa questão energética, ela vem juntamente com as revoluções industriais, justamente porque o homem tinha necessidade de estar criando tecnologias alternativas para estar produzindo cada vez mais em menor tempo, consequentemente tendo maior lucratividade. É ali que surge, por exemplo, na primeira revolução industrial, o carvão mineral. Porém, outras revoluções foram vindo, né, a segunda, a terceira revolução industrial, e no decorrer desse tempo, depois da primeira da revolução industrial, surge o petróleo, né, como outra fonte de energia, surge o gás natural, e a humanidade, ela fez e ainda faz muito uso dessas fontes de energia. Porém, quando eu falo de petróleo, eu falo de gás natural, de carvão, mineral, eu estou me relacionando a combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, o próprio nome já diz, são aqueles combustíveis que se formaram há milhões, né, de anos passados, através de restos de animais, restos de vegetais. Então, por exemplo, né, desde o período Jurássico, quando os dinossauros foram morrendo, eles foram ficando nas porções mais baixas do relevo, nós chamamos de bacias sedimentares, passado por um processo químico, né, além da compactação, pressão, e foi dar origem ao quê? Ao petróleo que nós temos hoje. Petróleo que pode ser utilizado como diesel nos caminhões, nos ônibus, o querosene para poder movimentar aviões, a gasolina para movimentar os nossos automóveis, né, dentre outros. O petróleo tem vários derivados, várias coisas são vindas, né, desse petróleo aí. E eu tenho também o carvão mineral, que foi simplesmente soterramento de florestas, né, em períodos muito antigos, né, há milhões de anos passados, que foram dar origem a esse carvão mineral que pode ser utilizado nas termoelétricas também como uma maneira de estar gerando energia, né? E além desses dois, eu também tenho o gás natural, que apesar de ter um efeito um pouco menos poluente, né, no meio ambiente, ele não deixa, né, de estar contribuindo também para um processo que nós chamamos de aquecimento global. Então, a temperatura do nosso planeta ela vem aumentando muito nos últimos anos, principalmente devido à queima desses combustíveis fósseis, que são
a queima desses combustíveis, né, contribui para que possa estar gerando aí gases poluentes, gases esses que vão estar contribuindo para o aumento da temperatura do nosso planeta, contribuindo aí para o aquecimento global, que pode gerar um grande desequilíbrio ambiental, né, do nosso planeta, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, com o aumento do número dos oceanos, algumas ilhas podem sumir do mapa, já vem acontecendo esse processo, né, modificação no clima, né, pode estar acontecendo também, acaba gerando impacto na fauna, na flora, né? Então, o aquecimento global ele gera um grande desequilíbrio, e esse aquecimento global, ele é ele existe devido à queima de combustíveis fósseis, né, que acaba gerando ali gases poluentes que vão estar agindo de maneira negativa no nosso planeta. Devido a essa questão desses combustíveis fósseis, que são os combustíveis mais utilizados desde a primeira revolução industrial, né, o homem tem-se, né, hoje na humanidade, a necessidade de nós utilizarmos fontes de energias mais limpas, que nós chamamos também de fontes de energia alternativas. E quais seriam essas maneiras de estarmos gerando energia, mas de maneira mais consciente, né, bem dentro de uma teoria ali, né, da questão do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade? É nós utilizarmos a energia eólica, ou seja, a criar energia através da força do vento, a energia solar, como o próprio nome já diz, você utilizar energia através do sol, a energia geotérmica, né, que você utiliza em áreas de instabilidade tectônica, o calor que vem lá do fundo da Terra, a biomassa, né, que são restos, por exemplo, de restos de madeira, restos de alimentos, né, de matéria orgânica, que também podem ser utilizados como fonte de energia alternativa. A maremotriz, que é justamente utilizar a força das ondas, né, das marés ali das ondas em áreas litorâneas, para estar também gerando energia. Essas fontes de energia já são cada vez mais limpas. Nós poderíamos colocar, inclusive, a que mais predomina aqui na nossa região, né? A energia nossa, ela bem, principalmente do quê? Ela é hidráulica, né? Ela vem da força da água, que gera também um impacto, né, no meio ambiente, na questão, principalmente atmosférica, bem mais positivo, né, do que em relação aos combustíveis fósseis. Claro que a energia, através das hidrelétricas, a energia hidráulica, ela já cria uns outros problemas, né, ambientais que, né, nós vamos tratar aí um pouco mais à frente, né. Nós estamos falando aqui principalmente de poluição atmosférica, né, que é a partir da queima desses elementos que vai estar contribuindo aí para estar gerando poluição no meio ambiente. Então hoje tem-se, sem dúvida alguma, e é muito discutido entre principalmente as grandes potências econômicas do mundo, o uso de fontes de energias cada vez mais limpas, né, que possam estar agredindo cada vez menos o meio ambiente, principalmente a atmosfera. Interessante entendermos que essas fontes de energias elas são renováveis e não renováveis, né? Quando nós falamos de combustíveis fósseis, entendam que esses combustíveis fósseis eles são fontes de energias o quê? Não renováveis a curto prazo, ou seja, uma localidade onde se extraiu o petróleo, né, ele demorou ali milhões de anos para se formar, e quando você retira e esgota uma reserva de petróleo, o processo de formação será mais milhões de anos, não é um processo rápido, né? A reconstituição de uma reserva petrolífera. E para a vida humana falarmos de milhões de anos, claro que é para nós inviável, né? Então, tanto o petróleo, derivados do petróleo, né? O petróleo propriamente dito, o carvão mineral, o gás, eles são fontes de energias eh, não renováveis a curto prazo, né? Elas vão demorar muitos, milhões de anos para estarem se renovando. Então, cabe aí você entender uma outra necessidade, né, de estarmos, o mundo, a humanidade, estar utilizando outras fontes de energia, né? Porque o processo de retirada, por exemplo, do petróleo, do carvão mineral, ele é muito mais rápido do que o processo de recomposição, entendam isso, né? Principalmente o petróleo, o carvão mineral, ele é bem abundante dentro do nosso planeta, mas o petróleo não, ele não é tão abundante como o carvão mineral. Então, as fontes de petróleo, sem dúvida alguma, elas tendem, né, a se esgotarem com o passar dos anos e o processo de recomposição dele é muito lento. Então, por isso que nós dizemos que os combustíveis fósseis, eles são fontes, além de serem poluentes,
contribuírem de maneira negativa para o meio ambiente, como, por exemplo, o aquecimento global, são também fontes não renováveis. Já as fontes de energias alternativas, elas são limpas, têm um efeito mais positivo no meio ambiente, o meio ambiente ele agradece, e são fontes renováveis, né? A energia eólica, o vento é algo renovável, o sol é renovável, né? O calor no interior da Terra é renovável, a biomassa, a maré motriz, a água que gera lá a energia hidráulica, né? Essas são fontes, consequentemente, renováveis. Então, dá-se aí a necessidade do uso cada vez mais, principalmente para as próximas décadas, dessas fontes de energias cada vez mais renováveis. Quando a gente fala de combustíveis, né, levando em consideração, por exemplo, o combustível para automóveis, nós temos o biodiesel. O biodiesel ele já é algo mais positivo, ele já é uma maneira mais limpa de estar produzindo combustível para automóveis, e a emissão de gases poluentes será bem mais positiva, né, do que se for derivado do petróleo, por exemplo. Então, existem várias maneiras de nós, hoje no mundo, estarmos contribuindo, né, para o não aquecimento global, contribuindo para que as próximas gerações, principalmente, possam viver de maneira saudável dentro desse nosso planeta, já que espero que tenham entendido que os combustíveis fósseis, além de serem muito importantes para a economia global, são fontes que poluem a atmosfera e são fontes também que são não renováveis, né? Aqui eu coloquei o carvão, coloquei o petróleo, o gás, mas tem também o urânio, né? Que já seria energia nuclear, muito utilizado em vários países europeus, dos Estados Unidos, Japão, né? Produzem, acabam utilizando muito. Entendam que esses elementos, né? Esses combustíveis, eles existem de maneira heterogênea, desigual entre os países do mundo. Tem algumas localidades do mundo que têm uma grande abundância desses recursos, esses combustíveis fósseis, outras localidades não. E quando nós falamos na geração de energia, tem alguns países que são privilegiados, né, dependendo da posição geográfica dele, né, de determinado uso de energia ou fonte para energia. Como, por exemplo, o Brasil, nós somos ricos em recursos hídricos, nós temos várias bacias hidrográficas, nós temos o relevo de Planalto, né? Então, o relevo de Planalto com uma grande quantidade de rios contribui para a geração de energia elétrica. Mas tem países do mundo que não têm uma abundância, uma riqueza hídrica como tem o Brasil. Então, tem-se nesses países necessidade de estar produzindo energia através de outras maneiras. O Japão, por exemplo, é um país que não tem tantos rios como o Brasil, tem poucos rios. Então, ele produz muita energia nuclear, ele usa muito as termoelétricas, né, que é a queima do carvão mineral para a geração de energia. Então, tem países que são mais privilegiados, conseguem utilizar alguma fonte de energia, outros não. E entendo que os grandes países do mundo, os países mais desenvolvidos do nosso planeta, esses são os principais, né, que utilizam fontes para energia poluentes, vindas do carvão mineral, vindas do petróleo, vindas do urânio, né, energia nuclear. E como eles são os países mais industrializados, então, consequentemente, eles são os que contribuem cada vez mais para o aquecimento global, e são os países que já se preocupam muito em utilizar, né, de fontes de energias alternativas. Muitas dessas fontes de energias alternativas hoje ainda são muito caras, né, justamente porque a maior parte do mundo utilizam-se de outras fontes. Mas a tendência para as próximas décadas é que, consequentemente, essas fontes de energia elas vão cada vez mais barateando e cada vez sendo mais utilizadas. Bom, pessoal, é interessante, após vocês terem assistido essa aula, entrar aqui no link do YouTube, né, assistir o videozinho que se pede aqui, o PET de vocês, para estar absorvendo um pouco mais de conhecimento, e depois, como todas essas semanas, fazendo as atividades, né, respondendo a atividade 1, atividade 2, fala várias coisas que eu comentei com vocês aqui, atividade 3, atividade 4 e também a atividade 5. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando aí, ou no nosso grupinho, ou até mesmo no particular. Até a próxima semana, galerinha, e ótimos estudos.